Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira aqui na live da ISSM, no bate-papo aqui. A Igreja das Malvinas tem o grande privilégio de poder mais uma vez, né, a gente está podendo estar participando dessa live aqui para disseminar o conhecimento sobre a Bíblia, sobre diversos assuntos que a gente tem, muitas vezes polêmicos, né? E a gente tem que trabalhar isso, né? Então vai chegando logo aqui agora. A gente está com a participação aqui mais uma vez de nossos ilustres pastores, pastor Rubens Dutra e o pastor Valdes Figueiredo. Então é um privilégio tê-los mais uma vez aqui, né? Nos proporcionando esse momento de conhecimento da palavra de Deus. E você que está chegando aqui agora, você vai logo curtindo aí, né? Vai dando um likezinho aí no YouTube, curtindo no Facebook, pegando, compartilhando. Se você está sozinho, não pode. Vai, chama seu vizinho agora, chama para dentro de casa, chama seu pai, sua mãe, corre lá, chama seu irmão, pede desculpa a ele, traz ele para aqui agora para a gente debater um assunto que, sério, pessoal, é de matar. E hoje, como vocês sabem, né, acredito que vocês que já estão participando aí, vocês que já estão bem ativos aqui no canal da igreja, do ISSM, vocês sabem qual é o tema daqui, né? A gente vai tratar hoje sobre o que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia fala, a gente escuta muitas pessoas hoje dizer a respeito da pena de morte, o que apoia, que não apoia, mas que tal a gente parar agora um momento e analisar isso à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, e ver o que ela fala quanto a isso. É válido? O que será que a Bíblia fala em a gente se posicionar pró a pena de morte, ou contrário a isso, né? Que é algo muito importante, a gente ter uma visão bíblica para a gente poder adotar posicionamentos. Então, pessoal, antes de eu começar, sem querer atrapalhar nada aqui, né? Porque como vocês podem ver, hoje me colocaram aqui nesse meio de fogo aqui para tentar não ser atingido. Eu não vou querer atrapalhar aqui, vou colocar logo para os dois aqui o nosso tema, né? O nosso grande tema de hoje, que é justamente o aspecto da pena de morte. Na semana passada, como vocês puderam acompanhar, grande parte de vocês estavam aqui no canal, né? Vocês viram que o tema que a gente começou a tratar aqui quanto o sacrifício humano, né? Que era vivo, como é que ficava o posicionamento de Jesus Cristo no sacrifício humano, se era válido, se não era. A gente discutiu isso aqui durante mais de 1 hora. Então, se você não assistiu, você não pode perder. Volta aqui no canal, olha os vídeos anteriores e curte lá também, compartilha e assiste todinho, porque certamente é algo que vai nos proporcionar um grande crescimento espiritual, né? Mas, e aí? Como é que a gente vai iniciar o tema de hoje, né? A gente vai dividir mais ou menos em 3 blocos, né? 3 partes aqui, para que a gente vai ver uma breve problemática e aí a gente vê o posicionamento tanto no Novo como no Antigo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Como aplicar isso, né? Algumas das perguntas. Deus de fato não é amor, como as pessoas dizem, né? Deus ainda assim apoiaria a pena de morte, né? Como é que fica todo esse questionamento? Então, vamos ver a partir de agora, primeiramente com o pastor Rubens, o posicionamento, né? Quanto à problemática, né? Em meio à nossa sociedade da pena de morte. Pastor? Muito bem, meus irmãos. Primeiramente, nós queríamos dar o nosso boa noite a todos os irmãos que nos assistem, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Facebook, conforme nosso irmão Lucas ele falou, irmãos não só aqui da nossa igreja, aqui na nossa cidade, bem como irmãos de outras igrejas e amigos nossos que porventura estejam nos assistindo, e também os irmãos de fora, os irmãos nossos lá da cidade de Barreiras, da cidade de João Pessoa, do Inguá, do Juá, que também estão nos dando o privilégio da sua audiência. Nós queríamos dar também o nosso boa noite ao nosso irmão Lucas, que hoje foi colocado nessa incumbência de estar aqui trabalhando como mediador, como direcionador desse bate-papo. Nós, desde já, agradecemos a sua disposição e a sua voluntariedade. Dá o nosso boa noite ao pastor Valdes, que também está aqui conosco, para enriquecer a nossa conversa e assim podermos aprofundar mais o nosso conhecimento bíblico. E mais uma vez, agradecer aos nossos irmãos Fábio e Fabinho, o pai e o filho, que estão sempre aqui juntos, nos auxiliando, dando assim essa oportunidade de podermos adentrar a cada casa, a cada lar e assim levarmos o ensinamento da palavra do Senhor. Então, o tema que foi trazido para que nós debatêssemos na noite de hoje, o que a Bíblia diz acerca da pena de morte. Então, no primeiro momento, vale ressaltar aqui
a polêmica em si que esse tema ele traz. Por quê? Porque é um assunto que divide os cristãos, quer sejam aqueles que são a favor, quer sejam aqueles que são contra, e via de regra, esse tema ele vem sendo trazido à tona, sobretudo quando a gente vê os números alarmantes da violência no nosso país, sobretudo quando nós nos deparamos com casos tristes de violência hedionda. Então sempre vem à nossa mente uma forma, uma maneira de poder solucionar esses problemas, e dessas várias maneiras, dessas várias formas, sempre tem essa sugestão: aplicar ou não a pena de morte. Então, para nós que somos cristãos, se faz necessário nós podermos refletir um pouco sobre esse assunto, não partindo do pressuposto daquilo que a gente pensa, daquilo que a sociedade pensa, daquilo que as organizações pensam, mas partirmos do pressuposto daquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. E a partir dos seus ensinamentos, poder firmar uma posição, uma consciência, em cima disso, podemos estar defendendo a nossa ideia. Conforme nós já falamos, em virtude da polêmica em si que há nesse assunto, você sempre vai encontrar argumentos contra, argumentos a favor, porque isso é um dos temas que fazem parte da ética cristã. Então nós não vamos ter um funcionamento direcionado, específico, porque a gente vai ter essas várias vertentes em termos de pensamento. Então, vamos ver ao longo dessa noite de hoje aquilo que a Bíblia trata acerca desse ensinamento, e em cima disso refletirmos sobre as argumentações e depois firmarmos ou não as nossas posições. Antes de nós adentrarmos a consideração bíblica em si, se faz necessário nós observarmos que, em termos de lei nacional, em lei brasileira, a questão da utilização do sistema da pena de morte ela é impossível. Por quê? Como nós sabemos, existem cláusulas pétreas na nossa Constituição, e hoje uma das cláusulas, elas impedem justamente que nós adotemos esse tipo de prática, a não ser que nós façamos uma Assembleia Constituinte, e nessa Assembleia Constituinte a gente possa fazer essa alteração, não só em relação à prisão perpétua, mas também em relação à pena de morte. Então, em termos de legislação nacional, hoje é impossível a gente adotar esse tipo de padrão em virtude das leis que regem o nosso país. E é sempre bom nós mencionarmos que nem sempre foi assim. Talvez nós não saibamos, mas a pena de morte ela foi utilizada no nosso país até 1855, ou seja, no período ainda do Império. Então, houve uma mudança de lá para cá, houve essa proibição, e hoje nós prosseguimos com essa mesma postura, com esse mesmo comportamento. Contudo, o que muitas vezes a gente não sabe é que existe pelo menos um caso ou uma situação onde a pena de morte ela pode ser utilizada no nosso país, ou seja, em situações de guerra. Quando você vê a Constituição Federal, no seu artigo 5º, em alguns dos seus parágrafos, em situações extremas de guerra, esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, ele pode ser adotado. E aí você vai ver, o próprio Código Militar, ele tem especificações quanto a esse assunto. Artigo 55, artigo 56, artigo 57, e se você for aprofundar ainda mais no Código Penal do direito militar, você vai ver como isso pode ser processado e quais são os casos que se encaixam. Então, são situações extraordinárias dentro da lei brasileira, no seu sentido mais comum, no seu sentido mais geral, a gente não tem esse tipo de sistema adotado no nosso país. Então, tudo aquilo que a gente vai trabalhar na noite de hoje vai visar trazer aquilo que a Bíblia nos ensina acerca desse assunto, não que fosse uma postura que a gente vai adotar a partir de agora, não. Até porque nós somos sujeitos às leis humanas, e dentro da situação atual da nossa legislação, é impossível a gente adotar esse sistema para a nossa sociedade. Então, vai como reflexão bíblica, vai como ensinamento da palavra do Senhor, para que assim a gente possa pensar um pouco acerca desse assunto. Então, nós queríamos fazer esse apanhado geral nessa parte introdutória, e desde já eu queria até agradecer ao nosso irmão presbítero João Soares em relação a essas informações da legislação. Ele nos repassou um material que foi muito interessante, e daí nós vimos alguns casos, esses casos excepcionais, nos quais se inclui, ou se adota, melhor dizendo, o instrumento da pena de morte no nosso país. Então, nós queríamos fazer esse apanhado geral na parte inicial. Posteriormente, a gente vai trabalhar um pouco mais, seguindo agora o ensinamento da palavra do Senhor, ok? Pastor Walter ainda querendo se apresentar aqui, né, ainda nesse momento aqui se apresentando, e também comentando um pouco sobre justamente essa problemática que existe aqui, né?
Primeiramente, boa noite a todos os amados irmãos. Agradecemos a Deus por mais este momento de estarmos aqui reunidos, aqui para neste bate-papo acerca deste tema, pena de morte. E agradecemos ao nosso irmão Lucas, ao nosso irmão pastor Rubens Dutra também, nosso irmão Fábio, pai e o filho, e a todos os irmãos que se encontram via internet conosco, nos acompanhando nesse instante, não é? Creio que já foi suficiente essa parte introdutória que o pastor Rubens já fez aqui, mas como ele bem frisou, né? É um tema que divide cristãos. Alguns apoiam a pena de morte, outros não. Então, creio que vai ser bom, não é? Como o nosso irmão Lucas falou, né? É uma questão de vida ou morte. Eu espero que eu saia vivo aqui dessa noite, né? E não saia taxado como um herege. Perfeito, ótimo, pastor aí. Agora, para a gente adentrar de fato, né, em toda a discussão aqui, né? Eu gostaria de levantar aqui só uma polêmicazinha aqui para a gente entrar aí e a gente começa a ver os textos bíblicos que discorrem sobre isso, né? Pastor, quem, em sua normalidade, poderia e seria munido de autoridade bíblica para executar, de fato, a pena de morte? Bem, se a gente for entrar no assunto, e a gente vai ter que entrar, né, de certa forma, a gente vai ver que quando a gente trata, no que diz respeito à pena de morte, existem algumas incompreensões, e às vezes é necessário a gente colocar, como diz na linguagem popular, o pingo nos is, para a gente poder entender melhor. Então, quando a gente fala em pena de morte, via de regra as pessoas logo nos taxam como radicais, como intolerantes, como falta de amor, como se essa fosse uma regra que devesse ser utilizada por todas as pessoas indiscriminadamente. Não. Assim você vai ter uma anarquia. Você não vai ter uma organização social. Então, quando a gente vai ver a palavra do Senhor e a gente vai perceber, através de alguns ensinamentos que ela dá, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, ela dá base para nós aplicarmos a determinadas situações hoje. O princípio é o instituto da pena de morte, mas esse vai ser sempre exclusivo das autoridades competentes para esse fim, para essa finalidade. Quando nós vemos, por exemplo, o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 19, quando ele conversava com Pilatos, que era a pessoa que estava julgando ali naquela situação, julgamento esse que iria levá-lo à morte, como pena de morte, apesar da gente saber que era uma morte injusta, e ao falar com Pilatos, Cristo disse que nenhuma autoridade ele tinha se do céu não fosse dada. Então, mesmo naquele contexto de estar sendo julgado por uma pessoa ímpia, mesmo naquele contexto de estar sendo julgado por uma pessoa que não tinha o temor de Deus, ele reconhecia a autoridade que Pilatos ele tinha, no caso ali de conduzir o seu julgamento, apesar de ter sido injusto. Então, quando você sai desse contexto de Jesus Cristo, você vai, por exemplo, lá para Atos 25. Atos 25, a partir do versículo 11, quando Paulo está diante do rei Agripa, mais uma vez ele coloca sob a autoridade daquele rei a sua condição em termos de vida. E em nenhum momento ele chega a questionar. Inclusive, ele até chega a colocar e afirmar se ele fosse passivo de perder a vida por alguma heresia ou por algum comportamento errado que porventura ele tivesse praticado, ele se disporia a tal coisa. E ele estava perante uma autoridade humana, e repito, também ímpia, também sem um temor de Deus, mas ele tinha esse reconhecimento. Quando a gente vai um pouco mais, lá para o livro de Romanos, capítulo 13, a gente vê de maneira bem específica o ensinamento que Paulo faz. Inclusive ele chega a dizer que as autoridades civis, elas foram constituídas por Deus, elas eram e são ministras de Deus, e assim ela tinha o direito, no linguajar do apóstolo Paulo, de utilizar a espada. Então, toda e qualquer defesa que porventura nós façamos em relação ao instituto da pena de morte, a gente sempre deve ver e observar que a aplicação desse recurso estará sendo atribuição específica das autoridades competentes, porque do contrário viraria uma anarquia. Quando a gente volta
para o Antigo Testamento, mais uma vez, a gente vai ver, através das prescrições da lei, que Deus determina mediante Moisés, que o instituto da pena de morte, que lá era utilizado em vários casos, eles não eram aleatórios, mas eles sempre partiam de julgamentos proferidos pelos juízes, e uma vez que isso fosse constatado, eles aplicariam a punição relativa àquele delito que os israelitas haviam praticado, muitos deles até mesmo com perda da sua própria vida. Então, em todo o contexto bíblico, quando a gente vê a aplicação da penalização com a própria vida por determinados delitos, isso sempre era feito por uma autoridade constituída. E nas determinações divinas, Deus deixou bem claro que isso poderia ser feito somente através das autoridades constituídas. Então, é um primeiro norte que a gente deve ter quando a gente trata acerca desse assunto. Ok? Pastor Waltz? Pergunta, por favor, irmão. O quesito de quem estaria, né? Quem estaria munido de executar a pena de morte? Eu poderia chegar lá e dizer, o cara fez coisa ruim para mim, eu vou lá e vou matar ele, porque a Bíblia diz que a pena de morte é válida. Isso poderia acontecer, né? Quem está de fato munido de autoridade para fazer isso, né? Uhum. Veja bem, quando nós olhamos, vou deixar até o Antigo Testamento um pouco de lado, vamos para o Novo Testamento. Quem decidia sobre aplicar a pena de morte era o governo romano. Nós podemos ver que a lei de Deus naquele momento não estava sendo levado tão a sério, pois o governador Pilatos, foi citado aqui pelo pastor Rubens, né, que até questionou com Cristo, ele admitiu que Jesus não tinha feito nada que merecesse morte, mas mandou executá-lo. Então, como o pastor Rubens bem frisou, né, nós podemos ver que a Bíblia não dá uma resposta definitiva, mas ela deixa isso para que o governo decida a execução ou não da pena de morte. E é uma coisa interessante, que nós, como eu falei aqui, quem decidia sobre aplicar a pena de morte no Novo Testamento, pelo menos nos tempos bíblicos lá de Jesus, era o Império Romano. E é interessante que isso não era uma regra definitiva, né? Por exemplo, se uma pessoa fosse um cidadão romano, ele podia apelar em última instância a César, que decidiria se devia morrer ou não. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 10 ao versículo de número 12. Por que Pilatos assim executou a sentença contra Cristo? Executando assim, ali na cruz. Isso provavelmente indica que os romanos, eles tinham alguma orientação sobre a aplicação da pena de morte. Mas como eu falei, isso não era uma regra definitiva. E quando nós olhamos para o Evangelho lá de Lucas, é um texto que eu quero fazer uma aplicação aqui, e os irmãos depois podem fazer algum questionamento. Nós vemos que Jesus, naquela ocasião da mulher adúltera, que foi apanhada em adultério, que está lá em João capítulo 8, versículo 1 a versículo 11, que naquele momento ali legitimava a sua morte. Foi colocada à prova, ou seja, Jesus Cristo, pelos escribas e fariseus, que exigiam o apedrejamento. E eu acho interessante que o critério estabelecido por Jesus Cristo foi que o apedrejamento fosse feito, mas com uma condição: com aquele que não tivesse pecado. Jesus autorizou: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Assim, Jesus não invalidou, interessante, nem estimulou o apedrejamento, mas apenas Cristo estabeleceu um critério para aqueles acusadores que ali estavam. E sabiamente Jesus não invalidou, mas inviabilizou a lei, pois sabia que todos ali também eram pecadores indignos daquela execução.
Há muitos que não usam ou não adotam esse texto aqui quando a questão é o tema a pena de morte. Porque alguns dizem que essa passagem bíblica, ela é apenas uma questão histórica. Não é uma coisa prescritiva, uma norma para ser aplicado. Mas eu entendo que é uma questão prescritiva para nós como cristãos acerca do perdão e da misericórdia para com quem quer que seja que cometa qualquer tipo de crime, não é? Então, é claro que a resposta definitiva, biblicamente, nós não temos. Quem tem autoridade e quem não tem, no sentido assim, a não ser as autoridades constituídas. E elas é quem vão decidir a aplicação ou não da pena de morte. É interessante porque aí, nesse momento, quem é que estava lá presente lá na hora de fazer esse apedrejamento, né? Não era nenhum tipo de governo, né? Só os anciões lá da cidade que estavam lá para apedrejar, né? Nesse sentido, como é que ficaria lá esse próprio que o senhor falou, né? De recorrer a César e se lá o governo instituir lá, ele fazer isso. Porque aí nesse momento não parece não ser, né? Não me parece ser ali nesse momento o governo, né, o imperador que estava lá naquele momento, que estava decretando a morte ou não daquela mulher. E sim algo que estava muito mais vinculado a uma lei civil, né? Lá. Pastor? Em relação à questão de João 8, é muito importante a gente poder destacar o contexto no qual acontece aquela passagem. Porque, à primeira vista, a gente pode até observar que nessa passagem a gente tem o que a gente chama de comutação, ou seja, não se aplicou a pena que era destinada àquele tipo de pecado. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, pegando toda a lei de Moisés, o adultério ele se encaixava dentre aqueles crimes em que era passível se adotar a pena de morte, nesse caso por apedrejamento. Se você for olhar, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, você vai ver que existia essa determinação da parte do Senhor. Então, o que é que acontece lá no contexto de João 8? A gente observa que os escribas, os fariseus, eles estavam tentando colocar Jesus Cristo em uma situação constrangedora, porque aí ele ficava entre dois comportamentos. Se ele não aplicasse o que determinava a lei, ou seja, o apedrejamento, ele estava ferindo a lei judaica. E se ele aplicasse a lei judaica, ele estaria transgredindo a lei romana. E aí, diante daquela situação, qual o recurso que Cristo usa para passar aquela circunstância ali, sem que ninguém lhe acusasse de transgressor, seja da lei romana, seja da lei judaica? Quando a gente vai ler Deuteronômio 22, 22, na recomendação que há da parte de Moisés, para que os adúlteros eles fossem apedrejados e mortos, os dois, tanto a mulher como também o homem. No caso de João 8, só há a mulher. Então você percebe a má intenção da parte dos judeus. E aí você pode ser levado a duas conclusões. Ou eles estavam levantando um falso em relação àquela mulher e pondo Jesus Cristo à prova, porque não havia o adúltero, apenas a adúltera, ou eles estavam ali cometendo uma injustiça, querendo que apedrejasse a mulher adúltera, quando na verdade tanto a mulher como o homem adúltero, eles deveriam ser apedrejados. Então, Cristo resolveu aquele dilema, dentro dessa circunstância, com base na lei, sem que transgredisse a lei judaica e também a lei romana. E aí ele usou aquele recurso: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E aí ele foi falando a consciência de cada uma das pessoas. Tanto é que lá em João 8 é interessante que as pessoas começam a sair daquela situação e começam a sair pelos mais velhos. Por quê? Por que os mais velhos? Porque os mais velhos, naturalmente, eles têm uma consciência maior dos seus pecados. E aí foi saindo gradativamente dos mais velhos aos mais novos, até que não ficou ninguém a não ser Cristo e a mulher. Então, naquela circunstância de João 8, a gente percebe isso. A sabedoria de Jesus Cristo, ele não transgride nem a lei judaica, nem a lei romana. E aí, em relação à lei judaica, havia necessidade, tanto da adúltera como do adúltero serem apedrejados. Se colocou apenas a mulher, para justamente colocar Jesus Cristo numa situação constrangedora.
Então, o contexto é esse. É por isso que não há apelação para o governador, não há apelação para nenhuma autoridade, porque eles querem fazer aquele julgamento com base na lei dos judeus, ok? Na lei judeus permitia desde que houvesse o adúltero. Por que somente a adúltera? Porque em Deuteronômio 22, por exemplo, há um outro texto do Antigo Testamento que determinava o apedrejamento para o pecado de adultério. Os dois tinham que ser apedrejados. Os dois. Então, naquele caso, colocar apenas a mulher era maldade. E, na verdade, em fazendo isso, eles estavam transgredindo a própria lei que determinava que todo e qualquer julgamento pudesse ter pelo menos 2 testemunhas. Então, teria que ter as partes envolvidas, teria que ter as testemunhas. Então, ali faltavam as partes envolvidas e o testemunho de uma das partes envolvidas que ali não estava ausente. Então, era um julgamento injusto com base até mesmo na lei judaica. Foi por isso que Cristo não utilizou naquele contexto. Então, não é que ele comutou, mas sim que ele quis trazer justiça àquela situação em virtude da inclinação injusta que os judeus estavam oferecendo naquela situação, naquele caso. Ok? Só uma observação que eu acabei vendo aqui e corrigir. Lá em Atos 25, Cristo fala com o governador Festo, não Agripa. Agripa ele vai falar depois que foi o governador que assumiu a província dentro daquele contexto. Então é Festo. Depois é que ele vai conversar com Agripa, lá em Atos 25, 11. Só essa observação aí que eu me lembrei aqui que eu tinha trocado esse nome. Ok? O pastor vai querer complementar alguma coisa nesse assunto? Há outro texto também que nós vemos de apedrejamento, não é? É o caso de Estevão. E ali não recorreram para as autoridades romanas e mesmo assim Estevão foi apedrejado. Aí eu pergunto, com que? Eles podiam, né? Eles podiam fazer isso. Eles podiam apedrejar, né? Qual foi o crime que Estevão cometeu? Então, né, eu vejo que, certo, o contexto mostra que ali deveria ser levado o adúltero e a adúltera, todos ali para serem apedrejados juntos, né? Mas eu creio que uma grande lição que Cristo nos deixa aqui é que nós, como cristãos, nós devemos o quê? Usar, né, as mesmas prerrogativas que Cristo usou, né? Usando assim de misericórdia, né? Porque todos nós somos merecedores à pena de morte. Se nós olharmos no contexto bíblico lá do Antigo Testamento, antes de chegar às leis que foram dadas a Israel, se você ler lá logo em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, todos nós fomos condenados à morte física, penalizados com a pena do pecado, que é a morte pelo próprio Deus, porque Adão e Eva desobedeceram e todos nós somos sentenciados o quê? A morte. A nossa sentença é a pena de morte já que Deus já nos deu. Nós vamos ter que passar pela morte, não é? Quando você vai lá para Gênesis também, é outro texto que fala, Gênesis 9, 6, pós-dilúvio também, que é aquele que derramou o sangue. Né? Que Noé fala, né? Pós-dilúvio, né? No caso ali com Noé. 9:6, aquele que derramar o sangue, né, requererá também que o sangue dele seja derramado, né? E quando chegamos nas leis lá de Israel, lá em Êxodo capítulo 21 e capítulo 22, vai mostrar várias penalidades de morte, não apenas só por um crime praticado, mas por tantas outras coisas que até muitas delas estão incluídas lá na lei do Decálogo, nos 10 mandamentos, que não foram extintos, né? Continuam lá. Então, essa consideração que eu quero fazer aqui, acerca que a Bíblia, ela deixa isso para que cada governo decida executar exercer a pena de morte ou não, né? Perfeito. Depois faremos as considerações finais, né? Não, tem muito para entender ainda. Mas, continuando, né? Eu sei que essa pergunta aqui, pessoal, não tinha nem falado com eles, só estava aqui escrito. Não falei nada aqui foi, ó, pipoca rolando aqui. Mas, sim, né? Pra gente mostrar que aqui é vida real. Mas, querendo continuar, e agora dar a oportunidade para ver se eles se sentem um pouco mais à vontade agora, né? Pra gente poder ver algo que a gente tinha combinado, né? As prerrogativas que o Antigo Testamento dá e as prerrogativas que o Novo Testamento dá para fundamentar isso, né? O que cada um tem a dizer, né? Como é que a gente deve olhar para
pena de morte naquele momento lá que Israel era uma teocracia, né? E aí ela é governada por Deus, e Deus tinha aquelas leis civis a eles, né? Como é que a gente encara tudo isso, né? Vou logo só avisando aqui, dando uma pausa aqui antes de a gente começar nesse segundo momento, para você que está aí na live e ainda não perguntou. Faz sua pergunta aí que a gente mostra aqui, fala aqui agora para mostrar que não tem nada programado aqui, é que a gente mostra as coisas acontecendo no decorrer. Então faz sua pergunta aí nos comentários do YouTube, do Facebook, né? Principalmente, aliás, do YouTube, que é melhor, é mais fácil aqui para olhar mais. E a gente mostra aqui, faz a pergunta aqui ao vivo, entendeu? Então, vamos lá, pastor Rubens, o que é que você tem a dizer com relação ao Antigo Testamento? Qual a perspectiva que ele nos dá e nos fundamenta quanto à pena de morte, né? E a exercitar ela, né, nos dias de hoje. Eu quero só tocar mais em um ponto aqui antes de entregar para vocês. Quero que vocês mostrem também isso e nos mostrem, né? Existe uma incógnita muito grande, né, hoje em dia. A pena de morte, ela de fato vai gerar benefício? Ela gera benefício, né? Ou é só malefício? Porque, querendo ou não, é algo muito doloroso que a gente senta assim e fica, rapaz, é alguém que vai morrer por causa de um pecado. Tem tantos pecados que a gente faz, como o próprio pastor Waltz falou agora, a gente é condenado a morrer por causa dos nossos pecados e tudo mais, né? E isso meio que nos dói às vezes, né? Será que isso de fato gera um benefício? Porque a gente deveria esperar que uma pessoa com um dito pecado menor, né, se arrependesse e outra não, né? Então, tenta colocar isso aí para a gente saciar algumas dúvidas assim que eu acho que é bem comum no meio do povo evangélico. Muito bem. Antes de responder a pergunta, deixa eu trabalhar logo um pouquinho os princípios, que aí fica mais fácil, e aí vai facilitar, inclusive, a resposta, mesmo que seja na outra rodada. E aí a gente trabalha porque é importante essa pergunta que geralmente se faz quando a gente trata desse tema. Então, como eu falei, desde a nossa palavra inicial, diante de assuntos, sejam eles quais forem, os mais polêmicos, os menos polêmicos, a gente tem que sempre partir do pressuposto daquilo que a Bíblia ensina. O que é que a Bíblia fala acerca desse assunto? Porque fica muito mais fácil da gente poder trabalhar e fica muito mais fácil da gente poder vivenciar essas coisas. Sobretudo nos dias que nós estamos vivendo, que são dias marcados pelo relativismo, e aí cada um vai ter sua verdade, cada um vai ter os seus conceitos. Então, diante desse universo de pensamentos, sempre vai ser mais seguro para cada um de nós todo e qualquer assunto ser tratado à luz das Escrituras Sagradas. A gente sabe que há determinados assuntos que são mais claros na Bíblia, ficam mais patentes, não resta a menor dúvida. Outros nem tantos. E aí a gente tem que, por dedução, outro recurso, poder entender aquilo que Deus ele quer nos ensinar. Então, em relação, especificamente falando, à questão da pena capital, da pena de morte, o que é que a gente deve considerar? A gente deve considerar os princípios basilares que Deus ele determina para a sociedade. Eu sempre gosto de mostrar esse fato. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vai encontrar ali todos os princípios basilares da humanidade, sobretudo nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. O que é que a gente encontra lá no livro de Gênesis? A instituição do casamento. O que é que a gente encontra lá no livro de Gênesis? A gente encontra a instituição do trabalho. O que é que a gente encontra lá no livro de Gênesis? A instituição da família. O que é que a gente encontra lá no livro de Gênesis? A gente encontra a determinação divina em relação ao dízimo e ao culto. O que é que a gente encontra mais lá em Gênesis? A regulamentação de Deus em relação aos crimes violentos. E onde é que a gente vê essa regulamentação? Em Gênesis capítulo 6. É interessante que quando Deus ele faz o concerto com Noé, dentro daquela nova situação em que a humanidade estava vivendo após dilúvio, ele traça princípios que tem como finalidade cuidar da vida humana. Ian Murray ele fez uma consideração bem interessante ao analisar o livro de Gênesis, capítulo 6, e a fazer essa relação em relação ao cuidado da vida que Deus coloca ali. Então, naquela nova realidade, Deus ele determina o quê? A propagação da vida. Tanto é que ele dá o mandato cultural a Noé e aos seus filhos para quê? Para que eles se multiplicassem.
Ali também, em Gênesis 6, a gente vê o quê? A gente vê a manutenção da vida. Gênesis 9. A gente vê a manutenção da vida. Através do quê? Das estações e da concessão que Deus dá de todas as coisas para que o homem pudesse alimentar e sobreviver. Lá em Gênesis 9, o que é que você vê também? O cuidado com a vida. E como é que Deus expressa o seu cuidado com a vida lá? Punindo quem tirasse a vida do seu próximo. É por isso que você encontra esse princípio lá em Gênesis. Ao contrário do que muitos pensam, que a utilização da pena capital, da pena de morte, seja um ato violento contra a vida, na verdade é o contrário. É uma prescrição que Deus dá para que a gente possa preservar a vida. A vida, ela é uma dádiva de Deus. A vida é um dom do Senhor e somente Ele pode tirar. Então, Ele proíbe lá em Gênesis 9 que qualquer ser humano tem esse direito, essa prerrogativa de tirar a vida do seu próximo. Por isso, ele determina e prescreve que a pessoa que assim agisse fosse penalizada com a perda da sua própria vida. Então, ao invés de ser uma incitação à violência, esse princípio que a gente encontra lá em Gênesis 9, nada mais é do que um princípio para a preservação da vida. Então você tem a propagação, você tem a proteção, você tem a preservação da vida, tudo lá em Gênesis 9. Na verdade, se você voltar um pouco mais, lá para Gênesis 4, quando há o homicídio de Caim, e o receio que ele tem, que ele fosse assassinado por causa disso, Deus ali determina que quem porventura agisse dessa forma com Caim, por mais injusto que ele fosse, também perdesse a vida. Então, são recursos que Deus dá, pós-queda, em virtude de nós sermos pecadores, para refrear o nosso mal. E quem dá esses princípios? É o próprio Deus. E mais uma vez a gente remete a quê? Ao livro de Gênesis, aos primeiros capítulos. Então tudo que é instituição humana, que vai prevalecer para sempre, e enquanto o mundo nós estivermos, a gente vai encontrar onde? Lá no livro de Gênesis. E aí você encontra lá esses princípios iniciais relacionados justamente à preservação da vida. Quer seja Gênesis 4, quer seja Gênesis 9, e a gente vai ver a regulamentação disso lá em Êxodo capítulo 20. Depois a gente pode trabalhar mais um pouco disso aí, para que assim a gente possa melhorar a nossa compreensão. Mas só para não deixar a sua pergunta sem resposta, via de regra você vê essa argumentação, né? A questão da pena de morte, se ou não, algo que pudesse ser bem sucedido. Seria isso na aplicação, né? Aí, qual é a resposta que a gente dá? Necessariamente, a gente não deve utilizar um princípio porque ele vai ser bem sucedido ou não. Até porque, se por exemplo, a gente comprovasse que a tortura fosse um sistema eficiente para coibir a violência, a gente utilizaria porque era eficiente? Não. A gente tem que utilizar se fosse ou não ensinado pela palavra. Então, essa argumentação que muitas vezes as pessoas fazem, daquilo ser bem sucedido ou não, e por isso ser utilizado ou não, se você for aplicar em outros aspectos, você vai ver que não vai dar certo. Então é por isso que, ao invés de nós vermos aquilo que é não ou não, aquilo que é bem ou não sucedido, a gente tem que sempre basear pelo ensino da palavra do Senhor. Então, em relação à pena capital, Deus faz essa determinação, isso desde os capítulos iniciais de Gênesis, para quê? Como o cuidado que ele tem com a vida humana, para que assim a vida humana não fosse desvalorizada e ela fosse perdida por qualquer ato das pessoas pecadoras, pecaminosas. Então Deus, através da sua lei, refreia esse mal mediante as suas prescrições. Não sei se melhorou aí a resposta, ok? Depois a gente fala mais, pegando um pouco mais lá em Êxodo. Pastor Waltz, ainda nessa parte do Antigo Testamento, né, e da sua da defesa do Antigo Testamento, quanto à pena de morte, né, que parece que é o posicionamento adotado aqui, né? Não, no Antigo Testamento ela é bem clara, né? Preservação da vida e tantas outras coisas. Agora, quando aplicado para os dias atuais, aí onde é que está todo o questionamento, né? Se é viável ou não, né? Porque apenas o assassino é que deve ser punido, né? Só esse mal deve ser refreado. E os outros? Estão lá todas as prescrições, né, no Antigo Testamento. Então são esses questionamentos que são levantados, né, e não apenas porque lá em Romanos, né, ele fala que todo governo, ele pode até usar a espada é morte, mas em que sentido? Só é na questão do crime, né? Então são essas questões que nós devemos avaliar
e a gente debater, como nós estamos debatendo aqui, nesse sentido. Eu sei que a vida humana é preciosa aos olhos de Deus. Só Deus tem o poder e deve tirar a vida de quem quer que seja, o ser humano. E eu vejo, por outro lado, que um crime não compensa outro crime, né? Se você vai julgar e vai determinar aquela pena, matar um criminoso, né, com outro crime, como é que fica a questão? Né? Então são coisas que nós devemos parar e pensar, falando para os nossos dias atuais. Né? Antigamente se podia. Não, eu estou falando lá, porque quando você vai lá para Êxodo, né, Deus dá uma norma para o povo de Israel. Certo? Aí eu pergunto, por que só hoje deve ser aplicado a pena de morte para, né, aquele que é assassino, e não para as outras coisas? Porque até o sequestro era lá, pena de morte. Desonrar, ofender até pai e mãe, era pena de morte. Até ligado aos atos religiosos, a questão do sábado, né, era penalizado. Então, tantas outras coisas, né, são questões que nós devemos fazer, nos questionar, e a gente colocar, ir lá na Bíblia, à luz da Bíblia, a gente vê se é viável hoje ou não, né, essa aplicação da pena de morte. Reforçando sempre que isso aí compete ao quê? Ao Estado. Se ela vier aplicada de forma injusta ou não, Deus vai cobrar delas. Deus vai julgar, como julgou muitas nações ao longo da história. Mesmo até para o quê? Disciplinar o seu próprio povo. Deus usou nações ímpias, né, e penalizou Israel, mas também Deus veio e trouxe o quê? Grande juízo sobre essas nações. Certo? Perfeito, perfeito. Aproveitando a deixa aí agora, né, o pastor aí tocou nesse ponto, não posso deixar passar, né? E ainda voltado para esse quesito do Antigo Testamento, e o que ele fala com relação à pena de morte, mas o pastor tocou num ponto interessante, né? Que nem morria, nem era só para morrer aquele que matasse, né? Pessoas que praticassem outros tipos de delitos, né, eles também deveriam morrer, né? E aí tem uma passagem bem interessante, né, e geralmente é bem usada assim com aquelas pessoas mais acaloradas, né, que querem fazer as coisas de forma precipitada, né, que é lá em Êxodo 22, né? E aí eu vou pedir para os pastores abrirem aí, enquanto eu leio aqui, para eles comentarem, pessoal. Eu aqui só estou como aquele que gera a discussão. Mas diz assim, lá em Êxodo 22, do versículo 1 até o versículo 3. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. E aí, eis a pergunta, né? Aqui parece que a gente está discorrendo aqui, Deus apoia, né? Existem normas que vão lá, dizem que é de fato válido lá matar, mas aqui ele diz que existe, pelo menos aparenta ter uma cláusula, que se eu matar, eu parece que vou ser culpado aí de alguma coisa, né? Então, como é que a gente se posiciona mediante esse texto aqui, né? E como é que a gente deve encarar isso, né? E aproveitando logo, né, para a gente continuar aí, passar mais para frente, existe um texto também que o próprio Deus, ele, em Ezequiel 29, eu acho, que fala que Deus não se alegra na morte de um ímpio, né? E geralmente também ele é muito utilizado nessa discussão. Então, como é que ele também entra nesse ponto, né? Uma vez que a gente está querendo ver Ezequiel 18, 23 e 24, que fala sobre isso, né? Como é que a gente vê isso aí, né? Como é que a gente deve se posicionar com textos que as pessoas assim, são contrários, Deus é amor, pessoal, Deus não quer nada disso, ele não se alegra na morte de um ímpio. Como é que ele pode agora dizer que você tem que apoiar a pena de morte? E também nesse ponto, né, pessoal? O ladrão, ele morreu e o pecado não recaiu sobre ele, parece que em algum momento. Qual foi esse momento? Então, pastor Rubens aqui. Muito bem. Em relação
ao entendimento mais aprofundado dessa questão, se faz necessário, primeiramente, a gente fazer as distinções dos 3 aspectos da lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia, vou só fechar aqui a Bíblia, depois eu abro novamente, porque senão ela vai ficar com as páginas avoazantes aqui. No Antigo Testamento, você tinha a lei que nós chamamos de lei moral. Essa lei moral, ela está resumida aonde? No Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. E a lei, nesse aspecto moral, ele vai permanecer como norma de vida enquanto existir a humanidade. Muito bem. No Antigo Testamento, você vai encontrar também um segundo aspecto da lei, que nós chamamos de lei civil. Como o próprio nome já diz, era a lei que regulava a sociedade de Israel como uma teocracia. Até então não existia nem ainda o papel do rei. Ele só vai existir anos depois. E existia também um terceiro aspecto da lei de Deus no Antigo Testamento, que nós chamamos de lei cerimonial, que ela envolve todos aqueles sacrifícios, tudo aquilo que regulava o culto do povo da aliança, ou seja, o culto do povo de Israel. Muito bem. Feitas essas 3 diferenciações, observando a lei moral como algo perpétuo, observando a lei civil como algo restrito para o povo de Israel, observando a lei cerimonial como as leis que determinavam o culto e que foram cumpridas em Cristo, fica muito mais fácil da gente ter uma visão mais adequada em relação à aplicação da pena capital. Quando é que a gente vê a aplicação da pena capital sendo ensinada como um princípio da Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Em que crime isso se enquadraria? Qual era o delito que se enquadraria a aplicação desse tipo de punição? Naquilo que hoje nós chamamos de homicídio doloso, que é quando se tem a intenção de matar a vítima. Quem trabalha com direito, e via de regra a gente escuta muito isso na televisão, existem os homicídios culposos e os homicídios dolosos. Então, culposo quando você não tem intenção e doloso quando você tem intenção. O princípio moral que a gente observa, ele se encaixa estritamente nesse segundo caso, ou seja, dos homicídios dolosos, que é o princípio que a gente observa lá em Gênesis 4, desde a intenção deliberada para matar Caim, desde Gênesis capítulo 9, a intenção deliberada de matar o próximo. E aí quando você chega na lei, você vai ver que esse princípio ele vai ser desdobrado e ele vai ser visto em outras situações. Que situações? A questão da idolatria, a questão do adultério, a questão do desrespeito aos pais, a questão da profanação do dia de sábado. Então, esses aspectos mais detalhados, eles estão envolvidos no aspecto da lei cerimonial. Aí são casos que para hoje não se viria. Mas quando é que o princípio vai permanecer para casos também para os nossos dias? Os homicídios dolosos. Porque foi o princípio que a gente viu antes da lei, ou seja, em Gênesis. Gênesis 4, Gênesis 9. Então, como teocracia, existia outros casos no qual se incidia a pena de morte? Sim. E esses outros casos, eles estão relacionados às leis civis. Por quê? Porque Israel ali, ele era uma teocracia. E aí, no caso, existiam as proibições em relação ao sábado e a outras coisas. Agora, quanto à questão dos homicídios dolosos, não. Vai ser um princípio que vai perpassar todas as escrituras, porque não é uma lei cerimonial, nem tampouco uma lei civil, é uma lei moral. É uma lei moral. Então, quando você observa isso, fica muito mais fácil de você entender e fazer essa distinção. Então, trazendo agora para a situação, é bem interessante quando você observa Êxodo capítulo 21, Êxodo capítulo 22, Levítico capítulo 16, 17, 18, 19, você vai ter um resumo ali das prescrições que Deus dá a Israel. Então, existiam pelo menos 2 formas de punição que Deus havia prescrito na sua lei. Quais eram as 2 formas? Restituição ou reparação e também retribuição. Então, nos crimes que envolvia prejuízo material, se aplicava a restituição. Ou seja, não havia perda da vida. Ou seja, os crimes relacionados ao patrimônio, ao direito de propriedade, como acontece no caso aí do texto que você leu. Os demais crimes que incidiam na vida humana, eles eram satisfeitos através da penalidade capital.
Então você percebe essa distinção. Por quê? O valor principal que Deus dá é na vida, não são nas coisas. Os crimes, eles não passavam sem punição, mas existia o prejuízo financeiro para os crimes materiais, e os crimes que envolviam vida, eles eram pagos através da própria vida. Então essa era uma forma de Deus colocar a sua santidade e, como consequência, não é como objetivo, como consequência, Deus refrear a maldade humana. Porque quando você olha o contexto dos povos que estavam ali rodeando Israel, principalmente quando Deus fez a doação da lei, eram povos que não valorizavam a vida. Então essas prescrições que Deus dá eram um diferencial de Israel em relação às outras nações. Porque a partir do momento que Deus dava essas prescrições, a violência era coibida e Israel ficava como uma nação diferenciada em relação às outras nações que não davam o menor valor à vida. Então, a vida, ela era reparada com vida. E os bens materiais, eles eram reparados com bens materiais. Então você vê essas distinções. É bem interessante, porque quando você vê essa maneira de Deus legislar, até mesmo quando existia o furto, e quando o furto ele era feito por necessidade, existia uma clemência em relação a quem assim praticava. Mas ele não deixava, ele não perdia a responsabilidade de restituir aquilo que roubou. Veja como Deus é justo. Não havia punição de vida. Ele era perdoado, se agia com clemência, mas a restituição teria que ser feita. Através da sua própria vida, não, porque o crime era material, apenas com reparo material. Então, até nisso a gente observa a santidade de Deus. Os crimes que atingiam a vida eram pagos através da própria vida. Os crimes que envolviam patrimônio, eles eram restituídos também através de recursos ou de coisas materiais. E aí você vê essa distinção, tanto em Êxodo, como também em Levítico. Porque o foco de Deus, repito, é a valorização da vida. Passar para o pastor Waltz aqui, né, para ele responder isso aí mais. E aproveitando aqui para dar o salve aqui para Pedro, né, que fez a pergunta aqui, Pedro Furtado, que ele pergunta o seguinte, né, aí o pastor Waltz já responde aí também. Essa lei civil, a qual o pastor Rubens se referiu agora, de Êxodo, onde ocorria a pena de morte, foi uma ordem de Deus ou foi criada por Moisés? Foi dada por Deus. Aqui em Êxodo 21, versículo 1, ele é bem claro. São esses os estatutos que lhes proporais, né? Então, quando você lê aqui as leis também acerca de violência, né? Vai mostrar que até quem ferir pai ou mãe seria morto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seria morto, e tantas outras coisas, né? Porque lá em Êxodo 22... está falando acerca das leis, as leis acerca da propriedade, né? E quando você começa aqui em Êxodo 21, vai falar a lei acerca dos servos e as leis acerca da violência. E ele vai mostrar esses cometessem esses crimes seriam punidos com a morte. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vemos que teve um homicida que foi perdoado por Deus, que foi o apóstolo Paulo. Antes era chamado de Saulo, né? Que como está lá no livro de Atos, ele consentia na morte de Estevão, né? E tantas atrocidades ele cometeu contra os cristãos. Então eu vejo que a pena de morte para nós cristãos, né, nós devemos entender que até o homicida ele pode ser perdoado por Deus, né? Agora, se ele vai ser ou não, é uma questão, né, que Deus aplica a sua graça, dependendo da graça de Deus, mas Jesus Cristo, eu creio que ele não revogou a lei, ele cumpriu, tanto as leis civis, as cerimoniais, né, e toda a lei, o decálogo que continua até hoje. A lei moral de Deus permanece, né? Então, eu vejo que se apenas, mesmo constatando lá em Gênesis, né, lá com Noé, a penalidade daquele que o que derramar o sangue seria morto, nós podemos ver também lá em Gênesis, que é o livro dos princípios, né, Deus assim poupou também a vida de Caim, né? É tanto que Caim sabia, né, aquele que me encontrar, esse vai me matar. Mas Deus poupou ali
pela providência de Deus, nós não sabemos, né? E Deus, ele age com sua soberania em toda a história, e nós vamos dar continuidade, senão nós vamos passar a noite toda aqui e não vamos chegar a uma conclusão, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente já estava falando com o pastor, rapaz, tem muito pano aqui ainda para estudar, mas vamos devagarzinho. Qualquer coisa a gente para dar uma freada aqui hoje. Na próxima quinta a gente continua, né? Mas aí, mais uma vez, dando prioridade aqui à pergunta do nosso irmão Antônio Gomes, né? Que ele faz assim, a seguinte pergunta: como fica a situação diante de Deus dos executores da pena de morte, já que estes estão sob ordens do Estado? Aquelas pessoas que são munidas de autoridade, né? Já que elas são pessoas ali, né? Como é que fica isso, né? E pode responder essa aí que a próxima já vem. Pastor Rubens, completa isso aqui. Muito bem. Uma vez que a gente observa que os magistrados, eles são ministros de Deus, e Paulo fala isso de maneira muito clara lá em Romanos, e conforme nós falamos, o próprio Cristo reconhecia, Paulo também reconhecia quando ele foi passivo de ser julgado. Então, na medida que os magistrados, eles são ministros de Deus, e que ao executar as penas determinadas pelo Estado, se elas forem justas, ele cumpriu com a sua obrigação. Se injustas, ele também cumpriu com a sua obrigação, recaindo, no caso, a penalidade quem porventura agiu com injustiça. Então, essa questão dos executores, ela está no mesmo patamar de, no caso de um cristão, participar de uma guerra entre países, entendeu? Onde você é obrigado para defender a sua nação, que na verdade já dá outro tema aí, se um cristão pode ou não participar de uma guerra, e se ele pode ou não matar numa guerra, né, se havia essa absolvição para ele, numa guerra justa, lícita, aí já é um outro assunto para a gente também debater. Então, no caso de um executor, de um magistrado, eles agindo segundo a lei e trabalhando da maneira como foi recomendado, não há penalidade nenhuma para eles. Não há nenhuma penalidade para eles. Se agir de injustiça, também responderão diante de Deus pela sua injustiça. Mas, no caso, o executor, aquele que está na ponta e que vai fazer o trabalho final, vamos assim dizer, que vai seguir ordens de pessoas que estão numa condição superior, ele estará ali cumprindo com a sua obrigação e, ao meu ver, de acordo com a Bíblia, seguindo esse princípio de autoridade, ele estará cumprindo a sua obrigação sem que recaia nenhum tipo de consequência para ele. Ok? E aí, pessoal, a gente se encontra aqui ainda em um dilema muito grande, né? Foi muito boa essa resposta dos pastores aí, né? Mas como eu tenho que fazer as perguntas difíceis para eles, né? Eu não me saciei com um aqui e aí eu vou indagá-los novamente, né? É justamente sobre o versículo 3 do capítulo 22, né? De Êxodo lá, que existe uma condição aqui, né? Eu acho que já meio que entra aqui, mas a gente vai entrar bem devagar, pessoal, nesse quesito da guerra e tudo mais, meio que entra, mas eu acho, né? Mas que a gente, só para ficar elucidado, porque a minha grande dúvida é, a gente viu que pena de morte a Bíblia apoia realmente e tudo mais, e existem pessoas que realmente estão munidas de autoridade para fazer isso, né? Em um governo no qual teocrático, lá como era antigamente, numa lei civil, que deu em diversas leis civis e também em leis morais a qual Deus atribuiu. Perfeito. Mas e na situação de que eu me vejo forçado a cumprir a pena de morte? Digamos lá que eu estou em casa, né, com meus filhos, com minhas filhas, e entra lá um delinquente que ameaça a segurança deles, né? E eu me vejo numa situação de que eu devo matar? Eu não devo matar? Eu devo sei lá, conceder perdão, pedir por favor, não faça isso não, eu vou sair e tudo mais. Qual o posicionamento da gente, né? Porque aqui no livro, né, aliás, na Bíblia, na palavra de Deus, no versículo 3, existe um condicional, que me parece ser pecado em algum momento aí, né? E ele fala meio que para pessoas mais comuns. O rapaz lá tinha seu gado, né? Ele estava lá cuidando do seu rebanho, e aí entrou um ladrão lá, foi para roubar ele, e ele acabou ferindo o cara lá. Ele matou uma pessoa lá, esse delinquente veio a óbito. E aí, como é que fica a situação dele perante Deus? Ele pecou? Ele não pecou? E aí? Qual é o posicionamento aí? Pastor Waltz? Aqui fala acerca da lei da propriedade, né? É como nós podemos ver, isso aqui foi aplicado para Israel, né? A grande questão pode ser aplicada para hoje? Não é isso? Né?
Eu creio que não deva ser aplicado. Porque se você for aplicada uma, você não pode negar as outras, né? Então, veja só, é uma questão polêmica, né? Porque se você aplica uma e você sai tricotando a Bíblia, né, num canto e outro, né, aí você vai chegar, nunca vai chegar um denominador que você possa dizer assim, não, isso aqui é correto, né? Eu creio que foi dado a Israel como nação, deveria servir de exemplo para colocar ordem em todas as áreas da sociedade, mas é o versículo 3, né, que fala: se porém já viu o sol, quando tal se deu que feriu, será culpado do sangue. Neste caso o ladrão fará restituição total, né? Nesse caso aqui ele vai roubar, né? É muito comum, justamente isso aí que você está falando, porque é muito comum, eu vejo pelo menos muitas pessoas em redes sociais que elas comentam, não, se o rapaz entrou lá na minha casa e foi uma coisa, eu vou matar ele, porque ele tá a propriedade defesa. É minha, legítima defesa. Aí já é outro ponto também, né? Como a questão da guerra, vai ser discutido, né? É lícito matar em legítima defesa, né? Então são coisas que tem que se você ter esse bate-papo para que você chegue a uma conclusão final, né? Eu creio que não se aplica para hoje, né, essa questão de legítima defesa. Você pode até cometer, mas você vai pagar o crime, tá entendendo? Conforme as leis do seu país, né? Então, no caso aqui, será vendido com o seu furto. Então, se eu pego aqui, eu tenho que aplicar como está aqui, né? Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Você vai ter que ser vendido, né? Então, são coisas que nós devemos aplicar tanto para aquela época, como também para o nosso contexto, que é uma coisa totalmente diferente. Aí você pode perguntar, então só validou naquela época e a palavra de Deus ficou, não é, ultrapassada e tantas outras coisas? Nós sabemos que cada nação tem suas leis e nós não fazemos parte, assim, geneticamente da nação de Israel. Nós podemos ver a nação de Israel hoje, né? Procura lá essas leis lá hoje, como é que estão, né? Então são coisas para nós pararmos e analisarmos, né? E se eu aplico alguma coisa hoje que está lá para o contexto de hoje, eu devo aplicar todas no geral. É nesse sentido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um parente idólatra e adora outros deuses, ou cultua outros deuses, ele deve ser penalizado com a morte. Está lá na lei de Israel. Aí é viável hoje, como um cristão, você aprovar isso, né? Então são essas coisas que não são mais viáveis para os nossos dias atuais, né? Se vier o decreto aí para perseguir e matar os cristãos, o que é que você vai fazer? Você vai ser favorável? Não. Você vai pagar com a própria vida. É nesse sentido. É bem complicado aí, bem polêmico também. E tem pergunta aqui. Antes disso, só perguntando aqui a nosso irmão Pedro, né? Se ele se sentiu satisfeito aí, né, com a resposta dos pastores. Caso não, escreve de novo que a gente pergunta aqui de novo, viu? Aqui até sanar as perguntas. Mas vamos lá, a gente está chegando no nosso final. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui para a gente deixar claro, né, que a gente está ansioso e preocupado com vocês, viu, pessoal? Vamos lá. Uma Slane perguntou algo bem quanto à indagação do pastor, né? Ela falou assim: então deixaremos o criminoso matar um dos nossos? É bem polêmica. A gente pode ver isso aqui, mas deixar um debatezinho aqui mais para a próxima semana sobre isso aí, né? É bem polêmico realmente aí, para a gente não tentar. Exatamente, pastor. Mas vamos lá aqui. Agora está chegando a pergunta. A nossa irmã Célia Cavalcante diz o seguinte: matar em legítima defesa nos dias de hoje é pecado? Um ladrão entra em casa, domina sua mulher e você vê ela... Opa! Deixa eu ver aqui, foi demais.
Só um momento aqui, pessoal. Aqui, achei aqui. A irmã Célia falou assim: matar em legítima defesa nos dias de hoje é pecado? Um ladrão entra em casa, domina sua mulher e você vê ela cortando e você vê ele cortando a garganta dela devagar. A irmã, você ver uma faca e se agir rápido pode matar o ladrão e salvá-la. Sua mulher. Ou o correto seria o ladrão matar sua mulher e não fazer nada. Boa indagação. Nosso irmão Edinaldo Mecenas, de Propriar, né? Um salve aí para ele aí. Ele escreve o seguinte: o amor de muitos esfriará. Com o avanço da criminalidade, a sociedade indignada tem agido por conta própria, lixando alguns assassinos. Essa conduta é corroborada por Gênesis 9:6, né? Ele pergunta se há respaldo lá em Gênesis 9:6 para fazer isso, né? A gente está vendo, eu estou acompanhando aqui, são muitas perguntas justamente com esse tema aqui. A gente vê que está bem avançado, né? A hora, eu acho. Nós temos apenas 10 minutos aqui. A gente nem sequer tocou no Novo Testamento, né? Ou seja, tem muito pano aí para a gente nadar, né? A gente vai encerrar por aqui hoje, pessoal. Infelizmente, vocês têm que perdoar a gente aí, porque senão vai ficar muito delongado. Mas a gente promete que essas perguntas aqui terão respostas semana que vem, na quinta-feira. Ou seja, já é mais um motivo para você compartilhar a live, curtir essa aqui, porque foi aqui que surgiu, hein? Surgiu aqui, você já vai compartilhar essa aqui, curtir, e vai dizer para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, que vai ter conteúdo muito bom e muito massa semana que vem. Então você vai ficar por aqui. Eu vou dar só um tempinho aqui agora para os pastores agora mais tranquilos, né? Eles fazem suas considerações finais aqui sobre esse grande tema, né? E como a gente viu aqui, esse tema que vocês estão argumentando nos comentários, né? Ele chega a ser até tangível no que o pastor falou de matar em guerra, né? Então tem diversos fatores aí que certamente irão nos induzir a conversas bem mais longas, né? Mas como a gente já vai chegando aqui no nosso final, né? Já passamos mais de 1 hora aqui com vocês. E certamente muitas pessoas queriam mais, como certamente eu queria, né? Mas os pastores têm família também, viu? Então vou deixar eles aqui fazer suas considerações finais quanto a esse tema aqui que a gente abordou, né? E semana que vem a gente vai dar continuidade, irmãos. Prometo a vocês, Fabinho, salva os comentários aí, Fabinho. Salva os comentários, tá ok? Então vou passar aqui para o pastor para ele fazer suas considerações finais. Eu quero só terminar aqui, fechando com esse texto de Êxodo, né, que eu queria falar um pouco dele. Semana que vem a gente até aprofunda mais, mas nesse trecho aí de Êxodo, tanto no versículo 2 como também no versículo 3, você vê justamente a distinção da maneira diferenciada através da qual Deus agia em relação à penalidade dos crimes. No versículo 3, havia a questão do direito à propriedade, de você ter a sua casa arrombada. E nesse caso você saía perdoado. O que não é diferente, inclusive, das leis que nós temos hoje, porque você pode cometer um delito, entre aspas, e em sendo legítima defesa, você é passivo a ser inocentado. As leis, elas permitem, inclusive pegando o Código Penal dos nossos dias. No versículo 3, você vai ver que o prejuízo ele foi apenas um prejuízo material. E aí, o ladrão, naturalmente, ele teria que restituir aquela perda material. Então, você vai ver essa diferença aí de Deus, quando há prejuízo de vida e quando há somente prejuízo material. Então, no caso de um cristão, pelo menos observe dessa forma, em havendo essa legítima defesa e que os seus estejam correndo risco de vida, tem um princípio aí. Qual é o princípio? Da preservação de vida. Então, se para preservar a vida dos meus, eu tenho que tirar a vida de alguém que seja iníquo, então, esse iníquo, naturalmente, ele vai ser penalizado. Eu não posso prejudicar os meus em favor de uma pessoa que é ruim, que é má, porque a Bíblia dá esse direito a gente. E na nossa casa, nós somos os sacerdotes. Então nós temos por direito, uma vez que nós somos cabeça do lar, de proteger os nossos. A proteção não só é no sentido da manutenção, a proteção não só é no sentido do cuidado espiritual, mas se for até mesmo a questão da segurança em vida, a segurança da vida em si, nós temos essa responsabilidade. Inclusive a gente viu isso quando estudou a masculinidade bíblica. Então nós somos protetores do nosso lar.
Deus nos constituiu nesse papel. E aí existe esse princípio que nós temos na palavra que nos dá esse direito. Então, ao meu ver, se isso acontecer, a gente sempre pede a Deus que não aconteça, mas aí do ladrão, que porventura entrar lá em casa e quiser fazer algum mal com os meus, entendeu? Entre os meus e ele, com certeza eu vou preferir os meus, entendeu? E aí, pelo que a Bíblia diz, e também pela lei humana, eu não vou ser prejudicado porque eu estarei fazendo em legítima defesa. O nosso lar, ele é propriedade privada, e aí eu estarei exercendo o meu papel de autoridade sobre o meu lar. Não posso fazer fora, porque eu não sou um magistrado civil, mas na minha casa eu tenho essa autoridade. Então, semana que vem, a gente aprofunda mais. É só para não deixar essa pergunta aqui sem resposta, ok? Então, até semana que vem, se Deus assim permitir. Pastor Waltz, suas considerações? É aquela questão. Se eu aplico alguma lei que está lá, nas leis, seja de propriedade, seja ela quais forem, eu tenho que aplicar todas. Então, eu creio que se alguém vier entrar lá em casa, eu vou ter que proteger minha família. E se caso que chegar a cometer um crime, eu vou ter que pagar por esse crime. Então, eu vejo assim, que eu devo ser penalizado, devo. Que eu fiz aquilo em legítima defesa, fiz. Mas acontece o seguinte, queira ou não queira, você tirou uma vida, certo? E é aquilo que eu falei. Então, se tiver alguém na minha casa que seja idólatra, seja ele quem for, eu tenho que penalizá-la com a morte, tenho que entregar ao Estado. Mas o nosso país, o nosso Estado, não permite, não tem essas leis. Então, é aquilo que eu falo. Você tem que observar as leis civis pelas quais você está vivendo, o seu país. E você tem que ser obediente às autoridades constituídas nesse sentido. Aí eu pergunto, será que todas as leis, mesmo aquelas que contrariam a vontade de Deus, eu devo ser a favor? Não. Então, eu devo aceitar aquilo ali, mas aprovar, não. Então, eu vejo o seguinte, não é tarefa da igreja, nós como cristãos, aprovar, tirar a vida humana. Isso nenhum ser humano. Isso aí é o Estado que decide conforme está lá em Romanos capítulo 13. Aí você pode, essa questão, né, que é um ponto que, queira ou não queira, surgem perguntas que nós muitas vezes nos deparamos com ela, né, que está incluída até lá nas leis civis lá de Israel. Então são coisas que nós temos que ter convicção. E eu creio que quem quer que seja que cometa o crime, eu continuo crendo que eu poderia ser a favor da pena de morte, desde que o Evangelho não tivesse poder para transformar qualquer homem da pior estirpe num verdadeiro homem de Deus. Eu creio que enquanto há vida, Deus tem promessas para quem quer que seja. E tirar a vida, eu vejo que pena de morte é algo que não tem volta. Você pode penalizar alguém, seja por governo, seja que for, ou instituição, ela pode o quê? Errar, ou estar em falta diante da lei, está julgando errado, ou está exercendo aquela lei de forma errada, e pode até condenar um inocente. E eu vejo que depois que um inocente morrer, não tem mais volta. E aí? Está correto? E tantas outras coisas que nós poderíamos questionar, mas o tempo não dá mais. Então, que Deus abençoe a todos. Quinta-feira nós estaremos de volta. Perfeito, perfeito. Então aqui, pessoal, a gente vê que há diversas ramificações que a gente pode ver, que a gente pode estudar, que a gente pode aprender, né? E hoje só foi a gente só entrou. A gente sabe que infelizmente a gente não pode se estender, né? Foi um tema que até agora a gente tocou e a gente viu que tem muitos posicionamentos, né, quanto a isso, mas e a gente vai poder tentar descorrer lá aí, né, na próxima semana aí, mais focado no Antigo Testamento ainda, né? Uma vez que a gente não conseguiu vencer o Antigo Testamento para tratar sobre
o tema tão amplo que é esse quesito da pena de morte, né? De matar um ser humano, né? Então a gente vê que tem diversas ramificações e a gente vai tentar, né, na medida do possível, né, embarcar todos os questionamentos, né? São muitos, mas domingo que vem, quinta-feira que vem, a gente vai dar continuidade, certamente prosseguindo, para a gente, enfim, vencer esse tão comentado e debatido e questionado tema, né? Que é justamente a pena de morte, né? Mas, fechando aqui agora, né? E antes de a gente orar para terminar, a gente só queria lembrar vocês mais uma vez a curtir aí embaixo, a compartilhar, a falar para todos os seus amigos, chamar todo mundo na próxima quinta-feira para nos fazer presente aqui, chamar seu vizinho, sua vizinha, seu amigo, seu namorado, sua esposa, seus filhos, todo mundo na sala em frente à TV assistindo aqui o bate-papo da ISCM. Então, nós ficamos por aqui hoje, pessoal. Então, Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Deus.